texto é esse, queridos, para hoje. Êxodo 28, verso 29 e 30. Você que está fazendo o devocional aí com a gente, o devocional anual, né? A leitura da Bíblia de forma sistemática aí, como temos feito. Essa semana estávamos meditando aqui nesse texto, acho que foi ontem ou antes de ontem, e vamos juntos meditar aqui. Êxodo capítulo 28, verso 29 e 30 diz assim: Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também Urim e Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Amém, queridos? A veste sacerdotal tinha na sua frente, né, um peitoral, que a Bíblia descreve aqui, alguns versos antes, né, que haviam argolas aqui presas ao ombro, e havia argolas próximo da cintura, então se encaixava, né, um peitoral de ouro, e nesse peitoral era preso, né, com cordões azul para que ele ficasse ali. Nesse peitoral tinha pedras, cada uma dessas pedras representava uma das tribos de Israel. Havia ali 12 pedras, e havia ali também, né, algo chamado Urim e Tumim. Urim e Tumim era a forma como o sacerdote consultava a Deus. Ninguém sabe precisamente descrever, né, como era esse Urim e Tumim, mas era algo que dava uma resposta, né, ao sacerdote. Como se fosse, né, um ponteiro, né, que dizia sim ou não, sim ou não. O sacerdote perguntava a Deus, né, como nós vemos várias vezes Davi consultando o Senhor: Senhor, eu devo ir nesta guerra? E aí o Senhor respondia sim, né? Ou então o Senhor ia dizer não. Então era algo, né, que obtinha a vontade de Deus, a resposta de Deus. Então, quando o sacerdote precisava consultar o Senhor, ele, com este peitoral, né, tinha ali a vontade de Deus, o que Deus queria. E é interessante que esse texto diz que era dessa forma, né, que deveria o sacerdote ir à presença do Senhor para obter a sua vontade. E aqui, no final dos versos que a gente leu, diz assim: Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Olha que interessante. Sobre o coração, que expressa a vontade, né? Expressa o desejo, expressa as emoções. Sobre o coração estava aquilo que ele precisava para tomar decisões não segundo este coração, por isso que estava sobre o coração. Decisões segundo a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus está acima da vontade do nosso coração. E é bem-aventurado todo aquele que dirige a sua vida, que pauta a sua vida segundo a vontade do Senhor. Hoje nós vemos tanto incentivo para que as pessoas tomem decisões, para que as pessoas sejam guiadas pelo próprio coração. Você vai ouvir um mundo dizendo assim: siga o seu coração, né? Vai atrás da sua felicidade, faça aquilo que você tem vontade. Mas não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que o nosso coração, ele é corrupto, o nosso coração é como uma doença mortal, e que as nossas decisões não podem ser pautadas em nossa vontade. Por isso, este é o peitoral que o cristão deve ter aí sobre o seu coração, aquilo que nos dá condição de tomar as decisões segundo a vontade de Deus. Hoje nós não temos este peitoral como tinha os sacerdotes lá, né, onde ele perguntava
e de alguma maneira Deus respondia, mas nós temos a sua palavra que a gente pode perguntar e Deus vai responder segundo esta palavra que expressa a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que ter o desejo no coração de fazer tudo pautado por essa palavra, que a nossa vida seja dirigida por essa palavra, que você esteja aí sensível ao Espírito Santo, para que tudo que você for fazer, você venha a consultar a Deus, buscar fazer segundo a vontade de Deus. E a primeira coisa que nós temos que ter em nosso coração é o desejo de fazer a vontade do Senhor. Não apenas de conhecer, mas de cumprir esta vontade. Como disse Tiago, né? Aquele que somente sabe a vontade de Deus, né? É como alguém que olha no espelho e depois não se lembra mais de como é a sua face. Então nós devemos não apenas saber, conhecer, nós devemos praticar esta palavra. Por isso que é muito importante, antes de você desejar, saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que Deus tem, né, para a sua caminhada, você tem que ter o desejo de cumprir. Não vale apenas saber, nós temos que cumprir. Ou seremos apenas como alguém que vai perguntar a opinião de uma pessoa sobre algum assunto. E nós não estamos querendo uma opinião, nós estamos querendo direção, que Deus venha nos dirigir. Então eu preciso ter certeza no meu coração do que eu quero. Foi isso que Jesus nos ensinou ali no Getsemane, quando ele orava em agonia, né, ao ponto de suar ali gotas de sangue. O Senhor, diante dos desafios que viriam pela sua frente, aonde ele entregaria a sua vida por mim e por você, antes dele morrer na cruz, diz a palavra que ele foi tomado por uma tristeza profunda, uma agonia intensa, por saber todo o sofrimento que ele iria passar. Então Jesus fez a seguinte oração: Pai, se podes, passa de mim esse cálice, se é possível. Se não for possível, Pai, que seja feita a tua vontade. E essa deve ser a forma como nós oramos. Podemos expressar as nossas vontades, podemos expor o que está no nosso coração, os nossos desejos, mas o nosso coração esteja sempre coberto por esta palavra, pelo desejo de fazer o que Deus quer e não o que nós queremos, e que a sua vida seja dirigida pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, porque a nossa vontade é falha, a nossa vontade às vezes se perde. Muitas das coisas que nós desejamos ou até mesmo pedimos a Deus, quando nós amadurecemos, nós vamos dizer a Ele: Senhor, obrigado por não ter me concedido aquele pedido que eu te fiz, porque hoje eu tenho maturidade, eu entendo que eu estava te pedindo alguma coisa que não seria boa para mim. Então a vontade de Deus, ela tem 3 características: ela é boa, perfeita e agradável. E é isso que Deus tem para nós. Ele declara: sou eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de dar a vocês paz, né? E um final maravilhoso. Então nós optamos por ficar com a vontade de Deus. Como é que você tem tomado suas decisões? Você faz aquilo como diz a expressão, né, no que te dá na telha? Como é que você toma as suas decisões? Desde as mais simples às mais importantes. Você ora antes de tomar decisões? Você busca na palavra qual é a direção que Deus tem para a sua vida? Se você está fazendo isso, parabéns. Deus vai te levar por um caminho excelente. E é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite ao seu coração, com a graça de Deus, às 20 horas, né, no nosso culto de hoje. Eu quero te contar, né, uma história poderosa sobre aqueles que têm o coração dirigido por Deus. Então hoje no nosso culto presencial, você que puder estar conosco, ou você que nos acompanha pela internet, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Espero você. Às 20 horas estaremos juntos. E deixa eu deixar mais um recadinho para você aqui. Na próxima semana
Na sexta-feira, dia 19 de fevereiro, dia 20 e 21, nós teremos aqui a nossa conferência ID. Vamos falar sobre evangelização, discipulado, né? E aqui, o nosso chamado, porque Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as criaturas, de toda a terra, né? Então, essa é a nossa grande comissão. Nós estamos falando aqui sobre saber a vontade de Deus, e essa é a vontade de Deus para você, que você seja um propagador do reino. Então venha aprender conosco. Na sexta-feira será às 20 horas, no sábado nós teremos 3 horários, às 10 da manhã, às 15 horas e às 19 horas. E no domingo, às 10 horas da manhã, estaremos fechando esta conferência. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia aí poderoso na presença do Senhor. Eu quero agora orar com você. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos dirige. Como disse o salmista Davi, Pai, no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. É a Tua palavra, Senhor, que nos mostra a direção certa a seguir. Ela é a bússola, Senhor, que nos guia, mesmo em meio à escuridão. Mesmo quando o tempo se fecha, não podemos ver as estrelas. Nós podemos ser guiados pela Tua palavra. A Tua palavra é esta luz, esta lâmpada que nos guia. E que ela possa estar sempre em nosso coração. Oh Deus, venha nos guiar em todas as nossas decisões, em todos os nossos caminhos. Que a Sua vontade seja sempre conhecida a nós e haja sempre disposição em cumpri-la. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Deus esteja com você. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está aqui conosco. Que Deus te abençoe. Fique na paz.